Glória a Deus. Meus irmãos, nós tínhamos aqui mais oportunidades. Nossa equipe de louvor também, eu peço desculpa a vocês. Nós ensaiamos aqui para cantar mais um louvor, mas o nosso tempo já está bastante avançado. Vamos ouvir aqui a mensagem agora que o Espírito Santo brindou o pastor Júnior para nos trazer essa noite. Quero convidar aqui o pastor Inácio, nosso vice-pastor, para estar entregando aqui a oportunidade, fazendo oração. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, gratos somos a Ti, ó Deus, por este culto na Tua presença. Pastor Júnior, ó Deus, irá fazer uso da palavra nesse instante. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, o Senhor usa ele segundo o Teu querer, a Tua vontade, para falar com a Tua igreja. Pois nós te pedimos, continua falando conosco, continua falando com a Tua igreja, em nome de Jesus. Ainda em pé, meus irmãos. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. É um privilégio poder estar aqui na nossa igreja mãe, ministrando a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do evangelista Rafael, por essa oportunidade. Quero cumprimentar os irmãos, quero cumprimentar os pastores que estão aqui no púlpito, Nosso primeiro vice, na pessoa do nosso pastor presidente. Você que pode, abre a sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Juízes capítulo 1. Glória a Deus. Juízes capítulo de número 1. Vamos estar fazendo menção do versículo 4 até o versículo de número 7. Quando se encontrar, pode dizer amém? Vamos ler. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Amém? Fecha sua Bíblia, vamos fazer mais uma oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, ó Pai, quero te agradecer por essa rica oportunidade de falar da sua palavra, de falar do seu amor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, nessa noite, através da tua santa palavra, Pai. Que o Senhor venha crescer uma vez mais e que nós possamos diminuir na sua presença, em nome de Jesus. Amém? Poder tomar o seu assento? Glória a Deus. Quero ministrar algo que Deus pôs no meu coração nessa tarde. E quero compartilhar dessa palavra com você, com a igreja. Amém? A palavra de Deus em Juízes capítulo 1 vai nos mostrar que logo após a morte de Josué, as tribos de Israel resolveram continuar a guerra contra os cananeus. Eles tinham por propósito exterminá-los para completar a promessa que eles tinham, que era de herdar essa terra como herança. E de acordo com instrução divina, a gente vai ver que Judá
vai dar início a essa luta. E ele vai estar ali associado juntamente com Simeão. E eles vão lutar, pelejar contra a cidade de Bezeque. Mas a Bíblia vai nos dizer que o rei daquela cidade, quando descobriu da invasão, quando descobriu que eles se levantaram para pelejar contra eles, ele vai fugir. Só que a Bíblia nos fala também que eles conseguiram capturar ele e conseguiu ferir ele. Eu quero ministrar nessa noite sobre esse rei, Adoni-Bezeque. O rei de Bezeque, ele era um dos mais tiranos do Antigo Testamento. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que o rei Adoni-Bezeque era conhecido por entrar dentro das cidades. E quando ele entrava dentro da cidade, era de forma amigável. Ele ali fazia amizade com os reis daquela cidade. Só que durante essa amizade, quando ele entrava dentro da cidade, ele enganava ali os seus reis, ele tomava o seu reino, ele pegava, humilhava o rei que estava diante daquela cidade ali, e por fim ele fazia a sua marca registrada, que era cortar os polegares da mão e cortar os polegares do pé. A palavra Adoni-Bezeque do hebraico significa Senhor das estratégias, ou então significa Senhor das brechas. E eu quero ministrar algo para a minha vida e para a sua vida nessa noite sobre isso. Ele é algo que a gente podemos dizer assim nos nossos dias de hoje, algo semelhante com o nosso inimigo, com o diabo. O diabo também é o Senhor das brechas. O diabo também é o Senhor das estratégias. E nós vamos falar um pouquinho, pelo tempo que resta ainda, sobre o que Adoni-Bezeque fazia com esses reis. O motivo por que ele cortava os polegares das mãos e o motivo por que ele cortava os polegares dos pés. Por que que ele cortava o polegar da mão de um rei quando ele levava ele cativo? Porque se o rei perdesse o polegar da mão, ele perdia a firmeza na batalha para lutar. Se ele perdesse o polegar da mão, ele não conseguiria pegar numa espada. Agora vamos pensar eu e você nessa noite um pouco. Imagina um rei que sempre tinha que estar na frente da batalha com seus soldados, não conseguir poder pegar numa espada, não poder conseguir segurar um escudo para batalhar contra o inimigo, contra o adversário. Imagina um soldado precisando ir para a batalha, mas não conseguir segurar ali a sua arma de batalha, o seu escudo, a sua espada. E nos dias de hoje é da mesma maneira. O diabo ele anda agindo como Adoni-Bezeque. Ele anda cortando os polegares da mão de crente, de descrente. A gente vai ver em Efésios capítulo 6, versículo 17, falando assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, nós temos uma espada sobre as nossas mãos, e assim fala em Efésios, que é a palavra de Deus. E o inimigo, com as suas maneiras de agir dentro e fora da igreja, está fazendo como Adoni-Bezeque, cortando os dedos dos cristãos polegares. Por quê? Porque aí a gente já não tem mais prazer de segurar a palavra de Deus para ler. A gente já não tem como mais carregar essa ferramenta na mão. Olha, Jesus Cristo, quando foi tentado, a Bíblia vai dizer que ele tinha saído de um jejum. E quando ele foi tentado pelo inimigo, ele venceu o inimigo através da palavra de Deus, através da palavra do Senhor. E se tem algo que vai nos fazer vencer aí fora, vencer o inimigo da nossa alma, irmãos, é a palavra de Deus. O crente tem que estar firmado nessa santa palavra. Não foi à toa que Paulo disse: olha, você tem que estar firmado na palavra, você tem que pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E hoje o mundo conspira contra a igreja, contra os princípios ao qual aprendemos dentro da palavra do Senhor. Hoje o mundo em si
conspira tentando parar a igreja. Olha, o irmão esteve aqui ministrando, falando sobre aquela saudade que a gente tem das coisas que fazíamos no passado. E quantas das vezes não nos encontramos da mesma maneira? Temos saudade, mas já não temos mais força. Temos desejo, mas não conseguimos mais prosseguir, porque o inimigo tem investido pesado. E eu tenho algo da parte de Deus para falar para você. Firma a tua família na palavra do Senhor. Firma a tua casa na palavra do Senhor. Firma os teus filhos na palavra do Senhor. Tem dia que é difícil mesmo, parece que a gente já não tem mais força, mas é isso que o diabo quer. É isso que o inimigo quer, destruir o firme fundamento que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Imagina comigo você nessa noite a situação desse rei. A Bíblia vai dizer que ele adentrava dentro da cidade. Quando ele chegava, se fazia de amigo. E quando ele conseguia a confiança, ele pegava, cortava os polegares das mãos e dos pés. Depois humilhava ele diante da sua cidade, do seu povo. E o texto vai dizer que ele levava eles para Bezeque. E o inimigo sentiu prazer. Quando eu estava estudando sobre isso, Flávio Joséfo vai dizer assim, que ele teve prazer em fazer isso com o primeiro. E ele não parou no primeiro, continuou no segundo, no terceiro. O texto vai dizer que 70 reis estavam debaixo da sua mesa comendo das migalhas que caía. E se ele continuou no primeiro, no segundo, no terceiro, é porque ele tinha prazer em fazer o mal para o próximo. E nós temos que entender isso, irmãos. O inimigo, ele tem prazer em destruir a sua família. Ele tem prazer em destruir o seu lar. Ele tem prazer em destruir a sua casa. E eu já pude contemplar isso nesses poucos dias de crente que eu sou, irmãos. Que quando o crente está firmado na palavra, é como o irmão disse no Salmo 23, irmãos. Não importa se o Senhor for o nosso pastor, irmãos. Não tem problema se falta nada. O importante é o Senhor ser o nosso pastor. Isso que é o importante. É o Senhor ser o nosso pastor. Quando fala de polegar, fala também de identidade. Olha, eu tenho 14 anos que sou crente, mas eu tenho percebido que o cristão tem perdido a identidade de cristão nesses dias de hoje. Nós temos perdido a nossa identidade. Quantos aqui tem identidade? Carteira de habilitação, CNH, levanta a mão. Passaporte, mais alguém? Quando você vai lá fazer, você coloca o que lá? A sua digital, né? Ó, tá lá. E é tão interessante que para ler as nossas digitais, a que dá mais 100%, quase 100%, é o polegar. É o nosso polegar. E aqui vai dizer que ele arrancava os polegares. Estava tentando arrancar a identidade do cristão. Estava tentando arrancar a identidade do cristão. Nós temos que entender algo. Nós temos uma identidade. Nós temos uma digital. E essa digital, aleluia, não é comparada com a do mundo lá fora. Ela é diferente. Diante de Deus, quando você coloca o seu dedo lá e Ele vê a sua digital, Ele já sabe quem você é. E assim estava acontecendo. Estava arrancando a digital daqueles reis. Estava arrancando a identidade daquele rei. E estamos vivendo uma decadência espiritual. Uma decadência onde o crente já não sabe mais usar a espada do Espírito. Irmão, se tem algo que vai nos fazer vencer a palavra de Deus. Eu gosto de jejum, eu gosto de oração, demais da conta, mas é a palavra. É pela palavra que vamos triunfar. É através da palavra de Deus que vamos vencer.
ainda mais nesses dias difíceis ao qual estamos vivendo, é só através da palavra do Senhor. E não adianta a nossa geração que está levantando agora conhecer a palavra somente através dos outros falar. Temos que conhecer lendo, estudando, praticando. Não deixe o inimigo roubar ou arrancar a sua digital. Continua perseverando na palavra de Deus. É tempo de perseverar. Muitos já não usam essa palavra e já não tem mais discernimento, não sabe o que é certo ou o que é errado, não sabe o que pode ou o que não pode. Então é tempo de usar, irmãos, a palavra do Senhor para poder discernir as coisas que são das que não são, as coisas que é das que não é. Esses dias agora uma irmã falou na nossa congregação: pastor, hoje o que é certo é errado e o que é errado está se tornando certo. E isso é verdade, irmãos. E se você não conhecer a palavra de Deus, você vai cair no errado, você vai fazer o errado. Precisamos conhecer para discernir. Daniel capítulo 1, versículo 8 vai falar que quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles escolheram, eles e seus amigos, não se contaminar com os manjares do rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles mudaram o nome deles, mas não mudaram quem eles eram. Há uma essência que está dentro de nós, irmãos, que o mundo não pode tirar. E essa essência é a presença do Espírito Santo de Deus. Essa essência, ela é transformadora. Essa essência nos faz levantar todo dia e crer que tem um Deus que nos guarda e nos fortalece. Eles mudaram o nome, mas não mudaram quem eles eram. Não conseguiram mudar quem eles eram. O mundo hoje pode até mudar o nosso nome, mas uma coisa que nunca vai tirar da vida daquele que tem é princípios. Se nós temos princípios, irmãos, ninguém vai tirar os nossos princípios. Temos que ter princípios. Temos que ter princípios. Fala para você mesmo nessa noite: temos que ter princípios. Fala mais forte: temos que ter princípios. Olha, eles estavam dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. Nós podemos estar com o pé sobre a terra, mas nós não somos dessa terra. Nós não somos deste lugar. Por mais que o mundo tenta, o inimigo tenta, não adianta, irmãos. Quem tem princípio não se contamina com as coisas desse mundo. Eles tinham princípio. O texto vai dizer também que eles... Estou correndo aqui, irmãos, um pouco, para a gente finalizar na hora. Vai dizer que ele arrancava os polegares dos pés. Eu estava vendo que uma pessoa sem os polegares dos pés, ele não tem equilíbrio nem postura. Ele não consegue se manter em pé direito. Então a estratégia de Adoni-Bezeque era muito boa. A estratégia de Adoni-Bezeque era que aquele que era rei nunca mais conseguiria ser. Não conseguiria pegar numa espada nem um escudo e nem conseguiria se manter de pé. O inimigo, quando ele vem para destruir mesmo. Ele vem para acabar. Mas nós temos que crer que tem um Deus no céu que guarda a nossa vida. Nós temos que crer, aleluia, que acima de Adoni-Bezeque é um Senhor que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Todo o poder lhe foi lhe dado no céu e na terra. E ele vela e guarda aqueles ao qual teme. O texto vai dizer assim que ele arrancavam os polegares dos pés. Ou seja, não tem como mais ficar em pé. Não tem firmeza contra os ataques. Olha, não tem alegria na caminhada. Sabe quando a caminhada está árdua, está difícil? É o inimigo tentando tirar aquilo que nos coloca em pé, aquilo que nos traz equilíbrio, aquilo que nos dá postura, que é a palavra do Senhor. Se nós estamos de pé ainda, é porque nós estamos firmados nessa palavra que é viva e eficaz. Aleluia.
ele se chamava Adoni-Bezeque, o Senhor das brechas. Ele arrancou os polegares dos pés dos reis, para que eles não conseguiam se manter no caminho, para que aquela caminhada que estava levando não conseguisse ir adiante. Tem dia que é difícil a caminhada diante do Senhor. Tem dia que a nossa vontade é sentar um pouquinho, descansar e se deixar até parar e dormir um soninho, né? Tem dia que parece que o caminho está escuro, cheio de pedra, e já não temos forças para continuar. Salmo 119, 105 fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, aleluia. Já não é tempo mais de o crente estar andando no caminho das trevas, é tempo de estar firmado nessa palavra, porque somente ela, é só ela que é luz para o nosso caminho. Não tem outra não, é só essa, só a palavra de Deus que é luz para o nosso caminho. E não tem como de maneira nenhuma alguém prevalecer no caminho escuro. Quem anda no escuro não está sabendo para onde está indo. Mas você que firma os teus passos nesse Salmo 119, 105, você pode ter certeza que por onde você passar, essa palavra vai ser lâmpada para os seus pés. Por onde você passar, essa palavra vai ser luz para os teus caminhos. Salmo número 1, verso 1, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu tenho certeza, porque quando a Bíblia nos dá respaldo, a gente pode afirmar, né? Que quando ele entrava ali como amigo, com certeza Adoni-Bezeque, ele entrava com conselhos, com a lábia, porque se tem alguém que tem a lábia enganadora, se chama Satanás. Se tem alguém que quando abre a sua boca, ele consegue abrir uma brecha na nossa vida, se a gente deixar, se chama Satanás. E Adoni-Bezeque era deste modelinho, ele era um abridor de brecha. Se ele achasse uma brecha, ele entrava. Se ele achasse uma brecha, ele entrava para dentro e destruía e fazia tudo aquilo que eu ministrei aqui com os reis. Se você não vigiar, pode ter certeza, se ele achar uma brecha aberta, ele vai destruir. Mas nessa noite levanta a tua mão e fala: Senhor, fecha todas as brechas que estão abertas. Pede o Senhor: Senhor, fecha todas as brechas que estão abertas. Aleluia! O Senhor tem que fechar as brechas. Nós temos que pedir ao Senhor para fechar as brechas. A Bíblia vai dizer que 70 reis estavam debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, comendo das migalhas. Eu fico imaginando o rei vendo a migalha cair e olhar para cima e ver um banquete e não poder se alimentar. Olha para cima, está o banquete na mesa de Adoni-Bezeque, mas só pode comer daquilo que cai da mesa, só das migalhas que caía da mesa daquele, tirando daquele rei. Tem um ditado que o povo fala que o inimigo dá com a mão e tira com a outra. Isso é verdade. E tem vezes que ele nem chega a entregar direito não, já tira, estende a mão e já toma. Temos que vigiar, policiar a nossa vida. Como se diz no Maranhão, um irmão lá da igreja, temos que policiar, né? Eu falei: irmão, o que é policiar? Ele falou: ficar ali, ó, na tocaia, vigiando, né? Temos que vigiar. Por causa de uma pequena brecha aberta na nossa vida, tem momentos que pagamos um preço terrível. As pequenas brechas nos fazem ir comer migalha na mesa do inimigo. Mas quando nós fechamos as brechas, Deus prepara um banquete, uma mesa farta para nós. Então que possamos rever nossa vida, como que está a nossa situação, Senhor. Como que eu estou? Será que eu estou comendo migalhas na mão do inimigo? Ou será que eu estou diante de uma mesa farta ao qual o Senhor tem preparado para nós? Salmo 23, verso 5, ele vai falar: prepara uma mesa perante mim,
na presença dos meus inimigos, irmãos. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos dar, e nos dar com fartura e com alegria. Mas o problema é que muitas das vezes queremos comer das migalhas que caem no mundo aí fora, sendo que Deus tem sempre um banquete preparado para a igreja dele. Toda terça, toda quinta, todo domingo, toda vez que reunimos na casa do Senhor, há um banquete preparado para nós. Deixa de comer migalha no mundo e vem participar desse banquete que Jesus tem preparado para nós. Salmo 78, 19, ele fala assim: falaram contra Deus dizendo, por acaso Deus nos prepara mesa no deserto? Com certeza. Mesmo no deserto, Deus ainda faz chover carne na sua mesa. Mesmo no deserto, Deus faz brotar água da onde não tem. Mesmo no deserto, Deus providencia para mim e para você. Só que nós temos que tomar cuidado aonde estamos colocando os nossos pés. Como que nós estamos? Será que o inimigo tem tentado cortar os nossos polegares para nos desestruturar diante da presença? Temos que trilhar caminhos sábios. Olha, Atos capítulo 12 vai dizer que Pedro estava preso. E o anjo foi até lá e falou para ele: olha, segue-me. E ele vai seguir os passos do anjo para poder sair da prisão. E ele vai conseguir ser liberto daquela prisão, seguindo os passos do anjo. Apocalipse 1, capítulo 20, João vai ter uma visão. E ele vai ver 7 estrelas sobre a mão do Senhor. E aquelas 7 estrelas eram os 7 anjos das 7 igrejas. E eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Você quer ser abençoado? Você quer prosperar? Siga os passos do anjo da igreja. Obedeça a voz do anjo da igreja. Eu não estou aqui para bajular, não. Estou aqui para dizer que para a gente ser liberto, nós temos que receber a palavra e guardar no nosso coração. Temos que ter obediência. Olha, Pedro seguiu os passos do anjo e ele conseguiu sair da prisão. Nós não queremos de maneira nenhuma perder batalha, irmãos. Nós não queremos de maneira nenhuma ver a nossa família sofrer. Nós queremos é ser abençoado. E Deus tem isso para nós. Havia 70 reis debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. E eu perguntava para Deus nessa tarde, minha esposa falando: pastor, anda rápido, você chega atrasado. Eu falei: Senhor, será quantos irmãos e irmãs não estão aí fora, que desviaram dos caminhos do Senhor, que está igual a esses reis, sentado debaixo de uma mesa, comendo das migalhas do inimigo, né? Mas você é feliz porque você participa desse banquete. Então, irmãos, nós temos por obrigação fazer isso, fazer como Judá e Simeão fez. Nós temos que partir para cima e destruir verdadeiramente Adoni-Bezeque como eles fizeram. Do que adianta a gente ter a promessa da terra e ver o inimigo tomando posse daquilo que é nosso? É tempo da gente levantar a cabeça e falar: eu não aceito mais. Eu não aceito, eu não admito isso na minha família. A partir do momento que eu falei: eu não aceito mais na minha casa, a minha mãe e o meu pai aceitaram Jesus, a minha irmã, a minha sogra, o meu sogro, e Deus começou a fazer a mudança. Deus foi tirando a minha família debaixo da mesa do inimigo e foi sentando na mesa ao qual Ele tinha preparado o banquete, porque a Bíblia fala que ainda há lugar, mesmo toda a igreja participando, ainda há lugar. Tem mais lugar para mim, tem mais lugar para sua família, para os teus filhos, tem mais lugar. Não caia, irmãos, de maneira nenhuma nas brechas. Olha, Adoni-Bezeque, ele não brincava, não. Ele era tirano mesmo, ele destruía, ele envergonhava. E o inimigo é da mesma maneira. Mas aqui tem uma geração de Judá. Aqui no campo de Turvânia, se coloca de pé. Aqui tem uma geração que foi chamada para ser diferente.
Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real. Nós somos escolhidos, irmãos, para batalhar. Nós somos escolhidos para ser diferente. É tempo de ser diferente diante dessa sociedade ao qual nós vivemos, irmãos. Não devemos deixar o inimigo roubar a nossa identidade de maneira alguma. Ele pode até tentar, mas nunca esqueça que você tem uma espada. Se ela estiver guardada, comece a pegar ela, desembainhar, comece a estudar, comece a ler, que sempre você vai ter uma resposta contra os ataques do inimigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida dos teus filhos, Pai. Que não venhamos, meu Deus, deixar brechas abertas nas nossas vidas, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que possamos fazer a diferença, Pai. Há uma promessa sobre as nossas vidas, Pai. Mas não é tempo de ficar com a cabeça abaixada, não, Deus. É tempo da gente se levantar, se colocar de pé, Pai. Porque o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te louvo pelo campo de Turvânia. Eu te louvo, meu Deus, pela vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Que o inimigo não venha fazer como Adoni-Bezeque fez, Pai, tentar destruir os nossos lares, mas que possamos estar guardados debaixo das mãos poderosas do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu lhe peço nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poder sentar, eu louvo a Deus pela oportunidade e já retorno aqui a quem é de direito.